Olá, eu sou Alessandra Farias. E eu sou Salatiel Farias. E nós somos o podcast Perguntas Cheque. Solta a vinheta. Lembrando que nós temos parceiros que acreditam no nosso trabalho, nos ajudam, nos apoiam. O Tiel Story, que é uma loja de roupa de marca original, 100% original, roupa de marca, perfumaria. A loja se encontra na Serra, em frente ao Hospital Jaime, no edifício Ventura Office, no 6º andar, sala 613. Ele trabalha no delivery e na loja, entrega para toda a Grande Vitória e para fora do estado também. Lá tem os kits top, diferenciado, o homem lá te deixa forte. E nós temos também a empresa Bolos de Pote, ou Bolo no Pote, como preferir, bolos cremosos. Eles têm 15 sabores de bolos, vocês podem conferir aqui que vai estar o endereço, vai estar tudo, dá uma olhada. Eles instalam vitrine no seu comércio se você tiver interesse de trabalhar com os produtos, e é isso. E lembrando que hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Hoje nós vamos falar sobre segurança pública, vamos falar sobre igreja, né, que também tem a ver, e é isso, vai ser top hoje. Hoje a gente tem uma autoridade aqui, né? Aí Salatiel falou de autoridade em bolo de pote, autoridade em roupa de marca, mas a gente está com uma autoridade aqui hoje, que é uma pessoa que é formada, né, em gestão pública, de segurança pública, também é teólogo, também é pastor e também, né, ele é policial penal. Estamos aqui com Gilberto Pessoa. Seja muito bem-vindo. Por favor, né, fique aí à vontade, se quiser já está falando aí, dá um oi, boa tarde. Muito obrigada pela sua dedicação do seu tempo, né, que é um bem tão precioso e tão raro hoje em dia, né? Verdade. Eu que agradeço pelo convite, viu? Muito lisonjeado pelo convite e vamos tentar agregar alguma coisa aí para sempre, tenho certeza, pessoas que vai acompanhar logo depois, né? Muito obrigado. Top. Nós falamos, ele é autoridade, né? Só que ele não tá sabendo ainda que aqui é o Pergunta Cheque. Gilberto, eu faço as perguntas cheque. São perguntas curiosas, trazer conhecimento, que é o nosso objetivo. Agora esse aqui faz as perguntas cheque-mate, que geralmente, né, deixa o clima mais pesado. Mas a gente vai respeitar a sua autoridade hoje aqui, né? E vamos, assim, já dar início à nossa primeira pergunta. O que é um policial penal? Porque eu acho que a turma nunca ouviu esse termo. Para mim é a mesma novidade. O termo é. O que é? Então, um policial penal hoje, ele é uma força policial que se estabeleceu num país que já existia, né? Mas antes não tinha essa nomenclatura, não tinha essa equiparação com as demais polícias. Então, hoje, o policial penal, ele é uma força policial mesmo, que com essa equiparação agora com as demais polícias, acarretou que trouxe para ele não só atribuições, mas trouxe também um respaldo nas suas ações, né? E o que a população ganha com mais essa polícia aí? Ganha mais uma força, né? Na verdade, ganha muito. Porque se a gente for botar na ponta do lápis, cada polícia tem a sua especialidade, a sua função, as suas atribuições. E um exemplo, a polícia militar que prende hoje, ela vai desaguar aonde com esse presidiário? Aí é onde entra? Aonde vai entrar a polícia penal. Então, a maior demanda hoje, ela está com a polícia penal. Então, a polícia penal é a ponta, depois de todo esse processo. Ela é a que sustenta. Quem guarda. Segura o BO todo. Ela final, que segura verdade, esse problema todo. Porque uma coisa é você prender alguém e transferir uma responsabilidade. E outra coisa é você custodiar alguém. Então, o policial penal, ele está diário. A luta dele é diário, custodiando aquele delinquente. Aguardando o judiciário. Todo esse processo. E também, ao mesmo tempo, um cuidado de não ter uma fuga, de ressocializar, que então não é só segurar o camarada ali, não, né? É também cuidar pela segurança dele também. É um trabalho do Estado, de garantir a segurança do apenado. Porque essa também. segurança, ela é tanto para a sociedade como também para o penitenciário, né? Exatamente. Ela é uma segurança que tem que valer para todo mundo, né? Sim, claro. Ela é. E mais para a sociedade, né? A sociedade, para você ter uma ideia, o nível de violência que nós estamos vivendo hoje,
Nós temos aí os furtos e roubos constantes no nosso dia a dia, mas isso não se compara com... Nós temos quase 24 mil a 26 mil presidiários só no nosso estado hoje. Só no Espírito Santo. Aí você imagina se esses 20 mil, 24 mil estão na rua. Digamos que vocês param de fazer seu trabalho e fecha tudo. Um problema pra gente. Aí o problema é gigante. Então a sociedade precisa de fato do então, policial gente, penal. valoriza aí o trabalho, hein, gente? E tem que valorizar essa trabalho. categoria porque ele segura uma ponta firme mesmo. Precisa fazer concurso público? Como funciona? Precisa. Hoje ser concursado. Na verdade, desde o cargo anterior, que era inspetor penitenciário, o efetivo já havia necessidade de ser concursado, né? E o policial penal hoje, com essa nova nomenclatura que foi votada aí, é necessário ser de concurso público, ser concursado. Então, todas as pessoas que almejam ser um policial penal têm que ser concursado, tem que passar por um concurso público, passar por todas as etapas. E qual é o nível de escolaridade para esse concurso aí? Olha, segundo informações, esse é o último de nível médio. Os próximos esse é o último qual? Que já vai foi? acontecer um agora. Vai acontecer um agora em junho, possivelmente já foi... Fica a dica aí, gente. Já foi lançado pelo governo do estado aí, né? Que vai ter um novo concurso aí com 600 vagas a 1.200 vagas para policial penal. Inclusive vai ter um concurso agora, uma prova de concurso agora pro IASES, agora nesse fim de semana já. Que no caso é da menor, pessoa da menor? Os menores infratores, né? Já tem um concurso. E tem idade mínima para participar do concurso? Porque polícia eu sei que tem, né? Uma idade. É 18 anos, né? 18. A mínima 18... e a máxima, desculpa, acho que é a máxima. A máxima não tem um limite de máxima, de idade máxima. Para civil eu sei que não tem, né? Para civil. Na verdade é até 55, né? A polícia. Ainda posso, então. Até 55. Tá correndo. A questão não é nem a questão de idade, a questão é ter condições físicas para poder exercer a função. Para atuar, é isso aí. Aí ela vai passar por os processos que tem do concurso público, de aptidão física, e ela sendo aprovada, certo, né? Mas tem um limite de idade para o porte, que é 22 anos, né? Hoje... Tem que ser acima de 22 anos? Tem que ser acima de 22 anos. Entendi. E quais são os desafios que essa função hoje, no seu dia a dia, encontra? São... A gente tem ideia, mas fala pra gente assim, para quem vive na prática. É desafiador. Imagina. Ser um policial penal é desafiador. Não é só ser uma polícia de custódia, não é só ser um policial de unidade prisional, mas no seu dia a dia é desafiador porque você vive tanto dentro quanto fora. Porque lá dentro você tem nas suas atribuições de manter a ordem e a disciplina, e isso tem um desgaste, né? Tem um custo, porque né? Tem um emocional, custo, porque o preso, ele é um fora da lei, na verdade. Ele é alguém que andou na contramão do sistema, sim, das leis. Ele é um infrator, né? E a função do policial penal dentro de uma penitenciária é trazer aquele preso a andar dentro da lei agora. E aí tem um desgaste. Eu já ouvi um ditado, não sei se é verdade, o preso, a mente dele tá solta porque ele vive pensando na rua, e o policial penal, a mente dele tá presa porque ele vive pensando no trabalho. Tem a ver isso ou não? Tem a ver, sim. Filósofo, tem muito, né? a ver. Tem muito a ver. Tem até tem um estudo da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que atesta, isso foi já em 2021 agora. Recente. Recente, que a polícia penal no Brasil é a profissão mais perigosa do mundo. Número 1 de profissão mais desgastante, mais perigosa, justamente por causa disso. O trabalho é mental. É um trabalho que você sai nas ruas e você tem que estar o tempo todo ligado. Você não deixa ele lá, né? Não deixa ele lá. Você sai e leva ele com você. Porque às vezes no sistema prisional você vai ter que fazer uma inclusão, você vai ter que fazer uma correção, confronto mesmo. Você vai às vezes vai ter que ter um confronto no início de motim, por exemplo, né? Mas hoje o sistema prisional do Espírito Santo ele está bem controlado, graças a Deus. Tá? Mas assim é evidente que o perigo ele é constante. É constante. É considerado então acidente de trabalho? Hoje nós temos uma lei que diz que se você matar alguém em razão da sua função da segurança pública, a sua pena aumenta até 1/3 a mais, né? Então, matar um agente penitenciário, um policial penal, matar um policial militar, alguém da força policial hoje, a pena é aumentada a 1/3 mais da pena. Essa lei é o quê? É federal? É uma lei de nível federal. E você falando aí dessa segurança, desse risco, o que o Estado promove de segurança para esse funcionário público? De suporte.
Ó. Ai, meu Deus. Isso aí é uma coisa que a gente precisa compreender. Passa ou repassa? A resposta. É mais um passo ou repassa. O Estado, na grande maioria, te dá uma arma e um colete, né? Legal, aí. E ele diz, e aí? E aí você responde por isso. O mau uso, né, da arma e do seu colete, o Estado ele te respalda sim. Uma garantia do Estado é essa. Então, digamos que essa lei também ela tá como uma ajuda, né? Essa lei que o senhor acabou de comentar aí, que resguarda um pouco. Resguarda Então, porque... isso seria uma das coisas que o Estado... Porque o indivíduo ele vai pensar duas vezes mais. É óbvio, nós estamos falando de pessoas que pensam, né? Quando nós Sim, vamos falar que são poucos, tem aqueles que não vão pensar. Não dá tempo de pensar. Qual a sua profissão? Exatamente. Tem as leis que favorecem o servidor e tem a lei que favorece o menor idade que ele comete um crime desse. Talvez, eu não sei, para ele não se encaixe nesse, ou se encaixa também. O menor infrator? O menor também, mas dentro das regras dele, né? Dentro do ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai cumprir a pena aí, eu acho que é 3 anos hoje, né? No Brasil, o máximo é 3 anos. Acho que aumentou para 6 com o pacote anticrime, não tenho certeza. Tomara que isso vai... Foi falado assim, né? Usando suas palavras, é uma frase que a autoridade diz, né? Tudo que você diz pode e será usado contra você. Com certeza. Você falou aí sobre a questão se alguém atentar contra a vida de um funcionário público devido a ele ser esse agente, dele ser um policial. Isso. E se for um contrário? Essa pergunta deveria ser checkmate, mas eu, né, sou para frente aqui. E se for o contrário, se o agente público, ele usar desta autoridade, essa função dele para fazer esse tipo de coisa? Aí nós temos a lei que vai... Não tem uma lei específica também, é ser uma lei comum. Não, nós temos ele vai responder isso criminalmente e vai responder administrativamente. Uhum. Então tem a lei administrativa, que é o Código de Ética do Servidor Público, né? Esse assunto é um assunto que é bom de ser abordado, porque pessoas querem armas, só que as pessoas não entendem o fundamento dessas coisas, que se você cometer um crime, independente, quem vai provar se você é culpado ou inocente vai ser no final do processo, quando o juiz der a sentença. Exatamente. Eles pensam, matei na minha casa, não sei o quê. Não acabou não. Você há um processo, agora tem todo um processo, só que a maioria das pessoas não entendem isso. Mesmo processo, mesmo sendo legítima defesa, você vai responder. Julgado, claro que e sim, você vai ficar com seu nomezinho lá. E lembrando que o juiz é um ser humano, ele está sujeito ao erro e você possa ser que você seja injustiçado e tenha que pagar uma cadeia. Exatamente. Existe isso também. Nós temos as leis do Brasil que tem que ser cumprida, independente de ser um agente público ou não, você tem que ter esse compromisso. Se responsabilizar por um ato diante da lei, né? A lei, ela já vem prevendo na verdade, a lei é algo que aconteceu lá desde Moisés, né? Porque, na verdade, o Código Penal de um país, ele aponta os crimes. Pode ser qualquer um. Exatamente. Crime é crime, homicídio é crime. Quem cometeu, independente, é um crime. Agora, dentro desse desembolado do processo, vão surgindo... A lei, ela já existe para todos que cometem crime, né? A lei, ela já existe, independente de ser agente público ou não. Essa lei, a princípio, para proteger o agente público um pouco de aumentar de pena, é justamente para a pessoa... Mas segurança mesmo também. Até porque o cara tá ali na linha promove segurança, batalha, pune mais, né? Vai fazer o cara pelo menos pensar 2 vezes, vamos falar assim, né? Vamos pensar assim, né? O cara vai falar, eu vou matar um agente público. A intenção foi boa da lei. A condenação vai ser maior. A condenação é maior para quem mata um agente público na sua função e se for apurado que foi pela... Que a causa foi essa, a causa foi pela sua função, exatamente. Processo. Mas no caso, só sendo... Por um acaso, um desentendimento... Uma bala perdida... Não se encaixa nesse... Não se encaixa nesse... Pena, a motivação do crime tem que ser por causa da função. Muito bom ser esclarecido isso aí. A gente tem alguns ouvintes que mandam perguntas pra gente, quando sabe que a gente dispara aí, olha, vamos entrevistar uma pessoa assim, aí eles mandam pergunta. Então tem... Bacana. Manuel de Vila Velha perguntou o seguinte, comparando os presídios, as cadeias de 20 anos atrás com hoje, qual é a diferença notória? Seja num espaço físico ou dentro da regra, da lei, da normativa ali. Mudou muito. Fala pra gente, assim, de cara, o Mudou, que... Quando eu entrei no sistema prisional... Quanto tempo? Vai fazer 17 anos. 17 anos, ok. Eu entrei em 20 de junho de 2006. Sabe, até o dia antes, isso aí é bom. Eu entrei em 2006. Desde a rebelião, hein, cara? Quando eu entrei, estava acontecendo uma rebelião, exatamente. Foi que te atraiu, não foi não? Não. Então, quando eu entrei em 2006, nós não tínhamos uma farda.
Era calça jeans e uma camisa por sua Preta. conta. Você usava da cor que você quisesse. Ah, tá. Não tinha... O servidor público ele não tinha um referencial de fardamento. Hoje não. Hoje já tem a farda, hoje, que é regulamentada por lei. Tem uma portaria que regulamenta. Legal. Tem que ser daquela forma, daquela cor, daquele modelo. Padronizou. Hoje tem um auxílio fardamento que é anual. O Estado paga para o servidor público estar com aquele fardamento, né? Talvez seja isso uns benefícios hoje Isso é que bom, o governo faz com o servidor público na área da Polícia Penal. E a questão física também, a estrutura física mudou muito, porque antes nas cadeias, o próprio preso, a família levava comida para ele, a família levava roupa para ele vestir. Hoje o Estado fornece alimentação, o Estado hoje fornece o uniforme, os presos são hoje uniformizados no Espírito Santo, né? Falar de nível estadual, eles são uniformizados, recebem todo o uniforme de lavanderia, tudo certinho, o Estado fornece hoje. Tá uma organização muito maior do que há 20 anos atrás. Então né? a segurança pública do Estado do Espírito Santo evoluiu nesses 20 anos. Evoluiu muito. Equipamento, carros, né? Hoje tem viatura das melhores. Isso é devido a um trabalho em conjunto de quais secretarias, quais portarias, quais anos, né? órgãos? Eu acredito que o governo federal e as outras forças da segurança pública, elas começaram a ver o sistema penitenciário. Porque antes era como se fosse o sistema penitenciário, ele era largado, deixado. Era uma descarga. Até o ponto de criar as facções que hoje têm um poder muito grande na sociedade, até eles olhar para as facções, Comando Vermelho, PCC, PCV, enfim. Entender que poderia acontecer hoje, né? Rio Grande do Norte estava falando aí agora das coisas que acontecem lá, porque não tinha esse olhar para o sistema prisional, não tinha esse olhar para o servidor público do sistema prisional, não tinha esse olhar para o presidiário. Então eles foram ganhando força, foram crescendo. Na verdade, eu me lembro que as cadeias aqui do Estado, a Casa de Custódia, por exemplo, há 20 anos atrás, era uma das mais perigosas da América Latina. O pessoal vinha dos Estados Unidos estudar, entender a cadeia. Ela não tinha estrutura nem para o servidor público e nem para o preso. E quando a gente sempre agora tinha um quebra-cadeia, faz cadeia, quebra-cadeia, faz cadeia. Rapaz, que loucura que era aquele negócio, cara. Mas isso aí é uma questão de gestão, né? Gestão, o pedreiro muitas agradece. coisas, né? Alguém tem que construir e quebrar, né? Esse é governo, eu né? ouvi uma frase assim, que suja para limpar e limpa para sujar. Na verdade, no Espírito Santo, se quebrar cadeia, eles estão enrolados. Porque não tem, o déficit é gigantesco. Né? As celas que deveriam comportar 4 presos, tem 8, tem 11. Então, se quebrar os presídios hoje para construir o outro, vai enxugar gelo, né? Então, na verdade, está sendo criado, já está construído um novo presídio no Espírito Santo, que é o P6, PVV6 em Xuri, né? Vai inaugurar agora, acho que o mês que vem já. São o quê? São 2 complexos hoje, né? Viana e Xuri, né? E tem, complexo sim, mas nós temos presídios fora dessas duas. Os centros de detenções provisórias das cidades. Você está falando aqui da Grande Vitória, vocês não estão nem contando do todo o estado. Não, mas nós temos em Cariacica, nós temos os presídios de Cariacica, né? Que não está dentro de Viana nem de Xuri. Né? Que nós temos o CDP da Serra, aquela cadeia lá dos containers, isso não vingou, né? Não funcionou. Novo Horizonte? Novo Horizonte. Não. Não deu certo? Aquilo ali, na verdade... Uma de porta aberta, né? Na verdade, foi uma forma que... Eu cheguei a trabalhar nos containers de Cariacica. E como é que foi a experiência? Tinha um presídio chamado CDPC, Centro de Detenção Provisória de Cariacica, era os containers. Mas é desumano, já foi mais que provado que era uma masmorra, não tinha como você colocar aí 20 presos dentro de um container quente, sem arejação suficiente para manter o presidiário ali. Então, isso já foi... E graças a Deus o governo entendeu que não tinha como ressocializar ninguém naquele ambiente. Se a intenção é essa... de Novo Horizonte também não tinha como ressocializar. A função do Estado é ressocializar, né? Tem que ressocializar. Porque acho que a gente tem uma gama... Estava até falando para meu esposo hoje, eu falei, o problema é que a gente está tomando realmente o certo por errado, o doce por amargo, que hoje, né, o cara é criminoso, ele tem que ficar lá no submundo. Não é essa a intenção também do Estado, fazer o cara viver, porque ele é criminoso, viver numa masmorra. Tem toda uma despesa, né? Também não é a intenção de ficar enchendo cadeia e não curar a ferida cá fora. Mas existe realmente a questão de ser humano, né? De direitos. Artigo né? 5º da Constituição. Pois né? é, que a mesma Constituição que fala que dá direito para prender o cara, mas também dá direito de cuidar O Estado, ele é obrigado, ele tem que garantir
Ele tem que garantir a segurança do preso. Quando você fala Quando assim... um preso morre dentro do sistema prisional, vou dar um exemplo aqui, bem claro, quando ele morre dentro do sistema prisional, por exemplo, uma briga de uma facção, de alguma coisa do tipo, e o Estado não conseguiu intervir, ele tem que indenizar as famílias quando elas entram na justiça, porque o Estado tem que garantir a segurança do preso. Então o preso ele não vai para ali só para ele ficar lá sendo penalizado. Quando você fala assim, o Estado tem que garantir a segurança do preso. Tem que garantir. A população se assusta, fala, mas nem eu tô tendo segurança na rua. Mas eu falo para você, me deixe na rua sem segurança, eu não quero ser preso para ter. Você entende? Pois é, o Estado tem que garantir. Tem que garantir. Mas a gente sabe que a lei de execução penal, as garantias os direitos do preso, né? Que é assistência religiosa, por exemplo, o Estado tem que garantir, tem que garantir segurança, alimentação, assistência médica, tudo isso o Estado tem que garantir. Essas garantias, Gilberto, acaba realmente alcançando o objetivo, que é ressocializar essa turma? Ou... Alcança. Porque a gente tem assim, uma leitura, né, muito informal de que o preso acaba saindo de lá pior. Não estou aqui afirmando, estou falando que a gente tem essa informalidade, né, conversada por aí. Então, que ele sai pior. O sistema ele começou a tomar forma. Ok. Então, não tem muitos anos. O sistema começou a tomar forma. O que eu disse, estava abandonado, esquecido, começou a tomar forma. Okay. Alguém começou a olhar e começou a falar, não, nós temos que mexer aqui, porque senão isso vai virar uma bomba relógio. Barril de pólvora, que você vai explodir a qualquer hora. Então, ele começou a se moldar aí. Ok. Os trabalhos, os projetos, né, da Secretaria de Estado da Justiça, começou a trabalhar, ressocializar o preso. Hoje, se a gente for falar de números hoje, o número de reincidência no Brasil hoje é de 21%. Em 5 anos, 38%, 40% de reincidentes. Então, isso mostra que volta para o sistema prisional, o número é menos de 50%. Então, há sim um trabalho sendo feito, há sim pessoas sendo ressocializadas, há sim pessoas mudando de vida. Legal. Né? Detentos trabalhando na rua. Tem pessoas e... Nós entrevistamos aqui a Fabrícia Barbosa, ela é gerente de juventude, né? Gerente política para juventude. Ela trabalha, né, juntamente com o governo do estado e ela falou muito sobre o equipamento, ela chama de equipamentos, né? Nos bairros tem esses equipamentos que são casas onde recebem esses jovens para dar incentivo a estudo, à profissão. Então, é um trabalho também que, né, vai um exemplo das ONGs, né? Isso aí. E foi interessante a entrevista dela, que trouxe para a gente esse conhecimento, porque a gente também não sabia que existia em vários bairros de periferia, né? Bem mais, acho que na Serra, ela falou muito mais da Serra, que tem esses lugares. Então, acredito eu que isso também é uma ferramenta do Estado para que coopere com essa ressocialização de quem vai para lá ou veio de lá. Entendeu? Então, isso é legal. O Estado está trabalhando junto. Ele tem que promover isso. Acho que é benefício para o Estado, porque se encher as penitenciárias, o custo para o Estado é muito alto. E não só por isso, ele descobriu que para resolver o problema dele aqui fora, teria que resolver primeiro lá dentro. Exatamente. Acho que foi questão de entendimento mesmo. Exatamente. Não é preferência, tá cuidando demais do preso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer valer a lei e vamos cuidar, porque se eu cuido aqui, eu cuido do carro, né? Uma coisa está ligada à outra. Você consegue manter isso aí controlado. Não deve ser fácil não, né? Pública é complicado, não é fácil, é complicado, é muito complicado. Tem pessoas que não têm as informações, não querem, porque as informações existem. A gente está aqui para isso, cada um fala o que quer, né, do seu próprio mundinho. Exatamente. Mas só que quem tá... Eu tenho um ditado que eu nunca me esqueço, que é o fundo da panela que sabe ter a noção da temperatura do fogo. Exatamente. Né? Porque eu ficar de fora dando opinião, é muito fácil criticar. Por isso que todo mundo só quer criticar, porque é a parte mais fácil. É igual as pessoas têm uma visão muito errada do policial penal, porque acham que todo policial penal é corrupto, é um cara que tá ali, que não tem nenhuma sobre isso também. Nenhuma utilidade, que é só alguém para atrapalhar a vida delas. Sim. É um carrasco, né? É um carrasco, né? Quando, na verdade, ele é um funcionário público. Ele é um servidor público e ele é o cara que tá sustentando essa bomba ali. A batata quente tá na mão dele. Tá na mão dele, ele tá controlando aquilo ali. Pavio, né? No final, gente, não tá longe da gente. Se você for olhar hoje na televisão, os filmes que vai retratar os presídios hoje, que é dentro de uma realidade que já existe, você vai ver os grupos, as facções. Se aquela demanda toda sair dali de dentro para fora, nós vamos ter um caos
caos no É mundo como inteiro. se estivesse ali no curral para não deixar o boi sair. Ele, Né? Então você segura o boi pelo chifre. Então, a sociedade deve muito ao policial penal, muito ao policial penal. Tem que reconhecer a sua profissão, o seu trabalho, a importância do seu trabalho. Esse bate-papo ele é muito importante, pra porque isso, com certeza algumas pessoas que vão assistir nunca tiveram essa noção. Mas tem que ter, Ter você aqui hoje defendendo o seu trabalho, a sua categoria. Trazendo a verdade, na prática, né? trazendo a verdade. Sim, é desafiador demais. Você não tá ali só pelo salário. Tem muito policial penal que vibra pela profissão, ele ama aquilo. Tá no sangue dele, manter ordem, manter disciplina, botar as coisas no devido lugar. E esse é um trabalho. Na escola, o trabalho na escola hoje do infantil é pegar uma criança que não sabe nada e instruir ela. No presídio é mais ou menos isso. Já é pegar um homem velho e tentar botar na cabeça dele que aquilo que ele está vivendo ali ainda, é né? mais difícil ainda. Porque é uma coisa até que ele acha que não tem mais outra saída para ele não tem outra vida. E né? tem a ressocialização sim, gente. Tem Existe, sim. ela funciona na prática. Tem pessoas que mudam de vida de verdade. Tem pessoas que fazem e acontece que elas não conhecem o sistema prisional. Até elas caírem lá dentro. Porque não tem nada pior pro homem do que perder a liberdade. É o caso das pessoas que aumentou o valor do auxílio reclusão. Essas pessoas que falam isso, elas não têm noção do que é você estar dentro de uma cadeia, perder um dia da sua liberdade. Cara, e fora que tem os requisitos, que você foi preso, você vivia pura exclusivamente do crime, mas você agora tem um salário mensal. Não é desse jeito. Mas você tem que se enquadrar nos requisitos. Mas uma coisa que as pessoas não sabem é que o auxílio reclusão não é para todos. A gente entrevistou um advogado criminal que explicou isso. Tem os critérios. E outra, o cara tá cometendo crime, mas o filho dele não tem que pagar pelo crime que ele tá cometendo, vai ficar com fome. Exatamente. Na rua. Só que as pessoas no nosso país, eles gostam muito de criticar, mas só que a parte mais fácil é criticar. Mas vai pra dentro do problema, viver o problema. Porque funciona assim, a mulher grávida, que, né, ela tem direito ao auxílio maternidade porque ela contribuiu. Exatamente. A pessoa que teve um problema de hérnia de disco, ela tem direito ao auxílio porque ela contribuiu. Exatamente. E o preso, ele tem direito ao auxílio se ele contribuiu. Se ele contribuiu. Então, o mesmo direito, não importa o quê. Ele tem o direito, não é pelo que ele fez, é pelo que ele contribuiu. Até 1 ano. Até 1 ano. Antes da prisão. Eu vou fazer minha última pergunta, porque agora eu tô doida pra ver esse checkmate aí. Porque é uma autoridade agora. Então você não deixa ele mostrar o distintivo. Não deixa. Minha última pergunta. Tá com um gostinho de checkmate a minha. O senhor administra um rebanho e um cárcere. Onde é que estão os maiores desafios? Qual dos dois é o menos difícil? Administrar um rebanho, né? Nós falamos aqui no início que ele é teólogo e pastor, Igreja Batista Valente de Davi. E depois ele vai falar o endereço aí se ele desejar. Sim, claro. E aí, o rebanho ou cárcere? O rebanho é mais fácil. É menos difícil. Não, é mais fácil. Por quê? Porque o rebanho é algo que tá no meu coração, né? É algo hoje que eu amo fazer, é cuidar de gente. Então, não se torna pesaroso, apesar de todas as dificuldades que um pastor encontra hoje numa igreja para ele administrar, mas hoje, para mim, é gratificante. Eu estar fazendo a minha missão, estar cumprindo aquilo que, chamado, né? Que Deus colocou no meu coração. Então, não vejo como pesaroso. Já o sistema prisional, não. O sistema prisional hoje, se você me pergunta se eu pudesse escolher entre um e o outro, com certeza eu não escolheria o sistema prisional. Mas já tratou as pessoas do sistema prisional, assim, já confundiu. Eu quase deu vontade de tratar eles como ovelha e os de cá como presidiário, porque tem umas ovelhas que parece que é bode, né? Então, tudo bem, a pergunta cheque são essa, né? duas coisas assim diferentes. O tratamento dentro do sistema prisional e o tratamento fora do sistema prisional. Lá dentro, a nossa missão é manter a ordem, a disciplina, como eu falei. Nós temos todos os pré-requisitos que nós devemos cumprir, de postura, de tratamento, né? Humanitário e tudo mais. Aqui fora, eu sou um pastor. Aqui fora é o amor, né? O amor que prevalece, porque você vai pegar aquele cara que tá com a vida toda torta, toda errada e vai direcioná-lo. Já encontrou no rebanho de cá alguém que veio do rebanho de lá? Já tive na minha igreja, já. Inclusive eu tenho na minha igreja. Você encontrou alguém do rebanho de cá lá? Não encontrei. Eu já encontrei em igrejas de pastores amigos que me convidaram para pregar. E aí lá eu encontrei pessoas do cárcere lá.
você tá aqui. Você passou falei, também, sou né? eu. Eu também sou ovelha. Pô, que bacana. E eu tô aqui caminhando. Eu falei, que bom, né, cara, você quando tá a gente no caminho encontra pessoas, certo. Você é top, né, É. cara? Aí a gente Encontrar desse entende- jeito, né? Nesse A gente estado. entende que nem tudo tá perdido, né, cara? No encontro com Deus, já encontrei muitos, né? E eu acredito na ressocialização. Eu também acredito, acredito. eu acredito em Eu Deus, eu acredito acredito no na poder de Deus na mudança vida de da vida pessoa. das pessoas. Meu irmão, você é o que você quiser ser. É o que você quiser ser. Um erro seu não define quem você é. Até Né? porque todos Um nós erro seu não erramos, vai né? definir quem você é. O que define quem você é a sua atitude no pós-dia, no outro dia, quem você vai se tornar. A Bíblia conta que Jesus na cruz, né, tinha do lado um ladrão, né, um cárcere, do outro lado a ovelha, né, porque um queria sair da cruz, o outro queria entrar no paraíso. É a sua escolha que define. Os dois eram ladrões. Só que um falou, me tira da cruz, o outro falou, me leva para o paraíso. Então é o que você vai escolher, não é o que você fez. Os dois tinham o mesmo defeito de ladrão. Porém, um queria ir para o paraíso, outro queria descer da cruz. Exatamente. Talvez para continuar roubando. Então acho que realmente é isso aí, é o que você escolhe. Não importa o que você fez, é o que você escolhe daqui para frente. Exatamente. Bom, Acaba a gente com esse por sabe favor. que a gente sabe que nosso bate-papo aqui é perguntas cheque, a gente tem perguntas checkmate que sobra pra mim, né? Quer é mais bravo. Então a gente vai entrar nas perguntas checkmate. Deixa eu tomar uma água. Toma, até... toma água, respira. Quer um Pra me açúcar? preparar. Bora lá. Vamos. O que você acha de casos de dependentes químicos que são apreendidos nas ruas e são levados para esses cárceres e se misturam, e são misturados ou botam no mesmo convívio com traficantes, pessoas que vivem de cometimentos de crime? Como que você vê a situação? Porque a situação ela existe, é fato. Como que você vê a situação? Então vamos lá. Vou falar com probidade na minha função. Ok. No estado do Espírito Santo hoje, é que eu falei, mudou muito o sistema prisional. Hoje o sistema prisional do Espírito Santo hoje, por parte, ele é muito organizado. Esse caso aí já aconteceu muito, mas hoje é raro acontecer no estado do Espírito Santo. Mas acontece ainda. Não, mas bem pouco. Eu vou te explicar por quê. É tanto que eu trabalho muito em audiência de custódia aqui em Viana. Eu fico muito em audiência de custódia, acompanhando a É aquela juíza. audiência de 24 horas. Né? Isso, acompanhando a juíza, conduzindo o preso para a juíza, né? Ok. Dar o veredito para ele ali se é prisão preventiva ou se é alvará de soltura. A maioria dos casos de furto, quando não é um furto qualificado, quando não é reincidência, a maioria dos casos de furto, os juízes eles optam por dar liberdade provisória e respondem liberdade. Então, esse número de pessoas de furto, o dependente químico, Diminuiu bastante. diminuiu muito, não está Depois ficando... da ausência de custódia. 2020, A prisão essa audiência de hoje custódia é 1%, bem pouco. Pra Bem esses pouco. casos. Essa audiência de custódia foi que 2020 pra cá? 2018, Acho que antes, 2019? Eu não me lembro foi antes da agora a pandemia, data foi antes da correta. pandemia. 2019. Mas foi bem Foi antes da 2019. pandemia. A pandemia começou em 19. Foi bem antes da pandemia, porque na pandemia já estava fazendo online. Porque essa audiência de custódia desafogou Então, um pouco, né? já não tem mais esse dependente químico lá recluso. Tem sim, aqueles que cometeram outros crimes. Porque o cara já tem uma ficha. reincidente, Já tem uma ficha. Que já vem de um histórico de criminoso. Para você ter uma ideia hoje, e que isso aí não é uma realidade hoje no Espírito Santo, que hoje nós já temos os presídios hoje já específicos para cada crime daquela pessoa que ela cometeu. Tem as galerias de inteligência, né? Não só as galerias, os próprios presídios hoje. Hoje eu estou no centro de triagem de Viana. A triagem ela é para isso, ela é para triar. Ela vai pegar o crime. É furto, nós vamos direcionar para uma unidade prisional de preso de furto. É roubo, nós vamos direcionar. Um exemplo, hoje nós temos o P5, o PVV5 Ixuri, que é um presídio para presos de crime sexual. Todos os presos que cometem crime sexual vai para o presídio P5. Então eles não vão ficar lá numa unidade onde tem um cara que furtou, que matou, um homicida, não vai. Hoje nós temos o presídio de segurança média 2, que é para presos que são LGBTs, né? QI+, essa coisa toda. Então já tem uma unidade prisional separada para cada crime, ou até para opção sexual, os femininos. Já tem hoje no Espírito Santo essa organização. Então tem um presídio dos condenados, que vai os presos com condenação, condenação de crime sexual, PVV5. É condenação de tráfico, aí vai para um presídio de condenação de tráfico, P1, P2, vai para essas unidades prisional. E tem os CDPs, que é os de preso provisório. Então o cara é provisório, ele não vai para um presídio de condenado. Isso não acontece hoje no Espírito Santo. Muito legal. Então tem essa seleção, é a né? função tem essa seleção. do CDPs, né? Provisório, preso Não provisório. existia, mas hoje, graças a Deus, no nosso estado... Realmente organizou então, né? Organizou. Certo, a gente tem uma outra pergunta aqui. Como é ser cristão
e trabalhar na área de segurança pública, pois sabemos que a pessoa tem que ter, né, um equilíbrio mental, psicológico, para não cometer excesso. Como que você consegue Esse equilíbrio, né? esse equilíbrio? Isso você adquire com o tempo. Essa questão de equilíbrio, o tempo você vai amadurecendo. Amadurece ou vira paisagem? Amadurece. Amadurece sim, porque quando você vai olhar para o rigor da lei, você vê que você precisa caminhar ali. E essa questão também de ser cristão e trabalhar como servidor público, o cristão ele pode trabalhar em qualquer função. Ele pode ser o que ele quiser ser. Ele pode ser um policial, ele pode ser o que ele quiser ser. Mas eu falo assim, e o equilíbrio? Aquela coisa do certo e errado, né? Da corrupção até, que a gente sabe que existe. Mas aí é uma questão de caráter, né? A questão de corrupção, independente de ser cristão, isso vem de berço. É que a gente cobra mais do cristão, Você ser mau caráter, isso vem de berço. Concordo. Quando você pode trabalhar de faxineiro, você pode trabalhar de gari. Se você tem boa conduta, tem um bom caráter, você não vai se corromper. Agora, nós temos político que ganha milhões e se corrompe. Então isso vem de berço, não é pelo pouco, não é pela ganância, pelo dinheiro, a corrupção, né? Isso já está na pessoa, já está enraizado. É algo que a pessoa precisa trabalhar nela mesma, né? Então, não é nem pela função que você exerce. Nós temos nas igrejas hoje, os tesoureiros da igreja hoje. Então, eles estão lidando com o dinheiro do povo, né? Os pastores estão lidando com o dinheiro. O dinheiro, se a pessoa não se vigiar com ele é problema. Problema. A Bíblia vai dizer que o problema do dinheiro não é o dinheiro. É o amor a ele. Então, essa questão de amor a ele é onde que entra o mau caráter. Judas, ele foi chamado pelo Senhor... Mas ele tinha esse problema. Era o mau caráter dele. Mesmo assim, o Senhor chamou Judas, né, gente? Chamou de amigo ainda, né? Mesmo assim, o Senhor chamou. Isso prova para nós, até uma mensagem para quem está nos assistindo, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Sabia do caráter de Judas, sentou à mesa e deu uma oportunidade para ele, para mudar de vida. Mas, infelizmente, o caráter dele... Voltamos a falar sobre escolhas, né? Estava voltado para o erro, né? A gente tem mais uma pergunta aqui. A gente entende que a categoria lutou pela mudança, né, de nomenclatura, que no caso, na época, era conhecido como agente penitenciário, hoje é o policial penal. Sim. E a gente quer parabenizar, que bom que deu certo para vocês. Agora a gente queria saber na prática o que mudou financeiramente, o que mudou. Então, mudou. O que melhorou? Mudou muito. Mudou muito porque essa é uma briga da categoria de anos. Na verdade, não é nenhuma questão de vaidade, de ter o nome de polícia. Não é status. Não é status. A briga da polícia penal para ter isso é para se equiparar às demais polícias. É o reconhecimento. A categoria queria ser reconhecida como uma força policial. Porque nós exercemos esse trabalho. E com essa nomenclatura e com essa mudança dessa emenda constitucional, né, de 2019, regularizando os agentes penitenciários para a polícia penal, isso deu mais autonomia ao policial penal, ao agente penitenciário, deu mais autonomia para ele trabalhar, o que equiparou ele com as demais polícias, tanto no âmbito investigativo, tanto no âmbito de salário, de progressões, de plano de carreira. Deu mais notoriedade. Deu mais, com certeza, deu mais sustentabilidade para esse servidor público. Valorizou, né? E vou dar um exemplo aqui, até para me embasar nesse pensamento nosso. Nós temos hoje uma guarda municipal, um exemplo de Vila Velha, por exemplo, que é uma guarda municipal ativa, uma guarda municipal... que eles são guardas patrimoniais, mas eles fazem o trabalho ostensivo de uma polícia. Agora eles vão usar a câmera também. Eles fazem trabalho policial. Aí, se amanhã ou depois o Estado, o governo, quiser mudar a guarda municipal para policial comunitária, uma polícia comunitária, qual a diferença da sociedade aceitar isso? Nenhum. Os caras já fazem a função policial. Os caras já exercem como... O que precisa é regulamentar, o que precisa é dar autonomia. Na prática já são. Então, os agentes penitenciários, na prática, eles já eram. A gente vai entrar em um assunto aqui, está acontecendo agora, nesse momento, ontem e hoje, no Rio Grande do Norte, Brasil, Rio Grande do Norte. Está havendo os ataques, inclusive houve um crime de homicídio onde um policial penal foi vitimado. E queria saber o que o senhor pensa, se tem aquela preocupação, se já viveu isso. O que o senhor tem a falar sobre isso? No caso aqui são ataques ordenados. Mas está tendo uma rebelião também. Então, o Brasil viveu isso um tempo atrás, né? Os ataques aos servidores públicos de facções criminosas de unidade prisional. E talvez por esse motivo mesmo, o Estado voltou seu olho para as unidades prisionais. Porque é uma realidade. As facções existem. Eu não vi essa reportagem, mas deve ser a facção do Norte, que é uma facção muito perigosa, né? No Rio Grande do Norte tem essa facção lá que mata mesmo, que determina mesmo.
Então, infelizmente, se o Estado não se atentar para isso, o que vai acontecer é uma morte séria do servidor público, do funcionário público. E isso é uma realidade não só lá. No nosso Estado também nós temos essa realidade. Porque nós temos facções no Estado. Vai dizer que não existe? Nós vemos isso no nosso dia a dia. Talvez não com a mesma força dos outros estados. Mas não existe, com a mesma força, porque no Estado do Espírito Santo a polícia é presente, o Estado está presente. Onde tem um Estado presente, dificilmente uma facção criminosa ela vai crescer. Por isso que os unidades prisionais do Espírito Santo hoje, elas estão controladas, porque nós temos o Estado presente na figura do policial penal, que é o cara de pronto emprego que está ali, que mantém a ordem, que mantém a disciplina, que segura a onda ali, a peteca e faz a coisa acontecer. O cara vai ficar na disciplina, o cara vai ficar ali, aí não tem celular para ele ter contato aqui fora, não tem droga dentro da unidade prisional, não tem essa dependência química lá dentro, doentia, porque a droga tá entrando o tempo todo, tá virando tráfico dentro da unidade prisional. Tem esse controle hoje para o processo penal. Então, agora, essa questão de matar o servidor em função do seu trabalho, isso aí é latente todos os dias. Todos os dias você corre esse risco no seu dia a dia. Mais isso para se preocupar. Eu já passei por uma situação semelhante a essa, de me ligar à inteligência e falar, não sai de casa, interceptar uma ligação de uma ameaça aí com relação à sua vida, pessoas procurando por você e fica em casa e tudo mais. Então, assim, foi uma situação bem ruim para mim, mas graças a Deus o Senhor me livrou, né? Mas nós não estamos isentos dessas coisas, não. Depois a gente descobriu quem era, realmente havia. Já fui abordado por criminosos também no meu bairro, já fui abordado e me enquadraram mesmo e tava abrindo a porta da igreja, então me abordaram e... Sabendo quem era. Sabendo quem eu era, já me abordaram nessa expectativa e assim, me pegou de fato desprevenido, porque eu tava armado, mas eu tava na igreja e abri a porta da igreja para pegar umas cadeiras até para um almoço, né, de líderes. E aí, quando eu levantei a cabeça, que eu abri a porta de aço, 3 caras em cima de mim, despreocupados, em cima de mim, armados, e me abordaram. E assim, gastaram ali o que eles tinham para gastar, mas eu não era alvo deles, né? Porque senão eu tinha morrido. Mesmo estando armado, não tinha como você fazer muita coisa. É claro que quando você é um agente público, trabalha nessa área, quando você vê o perigo, você é treinado para lidar para gerenciar aquela crise ali. Então eu já sabia, e ali, se eles puxassem, qual seria a minha reação. Eu já estava na minha mente, eu já estava com o meu pé ali no pronto emprego, pé direito na frente, atrás, já para fazer. O treinamento, né? O treinamento que eu tinha, né? Eu tinha certeza que eu poderia conseguir me salvar ou não. Ia tentar, né? Mas eu estava preparado psicologicamente, mentalmente, para uma reação ali. Mas como foi uma abordagem, vamos dizer assim, não foi agressiva, ela foi uma abordagem porque eles queriam, na verdade, era o endereço de um colega de trabalho, onde morava fulano, onde morava ciclano, entendi, porque teve um desentendimento dentro da unidade prisional e não era comigo, né? Então, e a gente quase não sabe onde moram os colegas, a gente não tem interesse também em saber. Melhor não saber. Não saber. E outra coisa que a gente quer conversar, porque a gente falou sobre essas cadeias 20 anos atrás, a gente sabe que eram as cadeias muito perigosas, e eles matavam muito, morria muita gente dentro das cadeias. O Estado conseguiu controlar, que a gente não vê isso mais, só que estourou o índice de homicídio na rua. O que aconteceu? Então, aí agora, essa demanda da rua não é nossa. Né? Mas assim, no seu pensamento como agente de segurança, você vê de que forma isso? Acho que está associado. Explodiu o índice de homicídio na rua, explodiu. O Estado conseguiu controlar nos presídios, só que foi transferido, é uma nova geração? Realmente o que está acontecendo? Na sua visão de consequência de um na minha governo... visão, o que muda é o governo. Muda o governo, muda tudo. A questão da impunidade no Brasil, isso é latente hoje. Tráfico de droga, tráfico de droga em todo lugar, então, todo lugar. Todo mundo quer ser dono de boca, todo mundo quer disputar uma boca, mesma boca tem 10 pessoas disputando. Há anos atrás, eu não sei se você já morou em periferia, mas eu morei. Não, nunca morei, né? Eu moro até hoje. Há anos atrás, quando o bandido, o traficante, o chefe do morro, vamos dizer assim, abre aspas, né? Que hoje quem chefe o morro é o Estado, mas antes, para executar alguém, tinha que ter uma ordem do chefe, do dono da boca, vamos dizer assim. Havia toda uma organização do crime organizado. Hoje não. Hoje o usuário de droga, ele pega uma faca e ele esfaqueia uma pessoa. Hoje ele mata por conta própria.
Ele vai lá, ele não pede permissão pra ninguém, ele não quer saber de nada, ele foi desafiado. É uma briga de trânsito hoje, o cara saca uma arma e mata a pessoa. Então a mudança começou na própria sociedade. A própria sociedade, ela mudou com relação a isso. Quando a gente fala crime, a gente tá falando só de assaltos, né? A gente tá falando crime em geral, porque no geral. A gente conversou com o advogado esses dias e a gente entendeu que furto de energia é crime, furto de água é crime, dirigir embriagado é crime, é pecado. Pergunta dirigir embriagado é crime. Criar animal silvestre sem devida autorização é crime. Então, quer dizer, tá todo mundo praticando algum tipo de crime a todo momento. A todo momento. Mas aí o cara que pratica o crime de criar o animal silvestre sem autorização, ele fica falando do crime do traficante. O traficante já condena o crime do estuprador. E aí fica assim, todo mundo cometendo crime. Então eu acho, e a proposta também é essa, para cada um se olhar no espelho e falar, qual crime eu tô cometendo? Vou diminuir isso aqui. Aí nós teríamos uma sociedade melhor. E as pessoas têm mais empatia. Porque o que falta na sociedade de hoje é empatia. Se você não se colocar no lugar do outro, no trânsito, no seu dia a dia, nós vamos viver uma guerra civil o tempo inteiro. Um dos mandamentos mais difíceis que Jesus deixou, né? Ame o próximo como a ti mesmo. E aí, cara? Então falta empatia. Isso tanto no sistema prisional, até pra gente, nós que estamos lá trabalhando no dia a dia, nós temos que ter empatia com o preso que tá ali. Nos colocar no lugar dele. E não Peraí, será fácil. que isso aqui não é um excesso? Será que isso aqui não vai fazer um dano para a saúde dele? Um exemplo, ser humano, tá usar um sujeito, armamento né, químico. Claro, a gente tem que ter esse controle o tempo todo. E nós somos treinados para isso. Né? Então se cobra porque há um treinamento. E tem a questão humana, né? Independente da função pública. Você Agora, humano, o fato né? de você ser um cristão, servo de Deus, te ajuda também, te dá um suporte, né? Dá, muito. Porque às vezes o cara toma uma cerveja, o sistema nervoso do cara já fica... E aí, para trabalhar com esse tipo de... E eu sei que a maioria das pessoas que estão ali dentro... não é só um desvio de caráter, é falta de paternidade, é falta de religião, de fé. É uma visão que você tem, né? Pelo fato falta de ter. fé, falta de um direcionamento cristão, né? Então, princípios, falta de né? sobriedade que eu vejo hoje, falta muita sobriedade, né, falta. Quando a gente fala sobriedade, a gente lembra logo da droga, só que a vida me ensinou que você pode se embriagar com 1000 coisas diferentes, cara. E a gente tem essa tendência, a gente tende à embriaguez. E qualquer coisa embriaga o ser humano. Então tem muita gente que está embriagada e a pessoa embriagada não é a mesma coisa que a pessoa sóbria. Não tá não é. O usuário de droga, por exemplo... Cara, as coisas que eles fazem para adquirir o craqueiro droga, que tá vivendo na rua, que abandonou família... Ele não é uma pessoa, gente, mas em sã consciência normal, porque um ser humano normal, ele precisa de tratamento. É outra questão, tratamento, não precisa de cadeia, não. É tratamento. Questão, é por isso que eu te perguntei sobre ser desapendido, porque é uma questão de saúde pública o dependente químico, não é uma questão de aí falta o Estado. Cara, falta o Estado ter projeto. A gente tem acesso às coisas nas redes sociais, a gente vê alguns caras de morros, que seja de tráfico, pega aquelas pessoas que estão roubando celulares ali e quebra um braço, quebra perna. Aí eu volto e penso assim, poxa, aquele cara foi viciado em algum momento por alguém, ele tá roubando ali pra manter o vício dele. Aí às vezes aquele mesmo cara que viciou ele agora tá cobrando porque ele tá roubando um celular. Vira um ciclo, né? Rapaz, é uma coisa que não tem como você explicar. O ser humano, cara, é complicado. Se torna doentio. Cara. É o ciclo doentio. Ele vende, furta do pai, da mãe, ele faz qualquer coisa por causa da dependência daquela droga ali. Ele é capaz de matar. Então o que mata hoje no Brasil hoje não é o traficante perigoso, ele só dá o comando, mata lá, eu te dou 10 pedras, eu te dou 20 pedras. O cara que é usuário de droga, ele precisa daquilo ali, ele é viciado. Ele vai lá e vai executar. Trabalhar na saúde pública nessa área aí, de repente a gente consegue resolver um pouco, né? A gente já vai estar encerrando o nosso bate-papo, mas eu lembrei vocês comentando sobre a questão, né? Falou assim, falta Deus e tal. Eu lembrei de um vídeo que eu vi de um psicopata, né? Ele estava sendo julgado, que ele matou diversas mulheres. E a gente sabe, né, que a ciência diz que o psicopata ele não tem sentimentos. Uhum. Para ele matar uma mosca e uma pessoa é a mesma coisa, ele não dói aquilo, ele não tem sentimentos mesmo. É algo patológico. E aí, todo mundo tem que morrer. Aí a parente das vítimas, né, falava, você tem que morrer, você pegou minha filha pequena. Uhum. E ele com o mesmo semblante, porque para ele aquilo não dizia nada. E um pai cristão veio lá na hora do julgamento e falou assim, você tirou de mim a coisa mais preciosa que eu tinha, minha filha. E falou assim, mas Senhor me ensina a te perdoar, e eu te perdoo. Nesse momento, contrariando toda a ciência, o psicopata começou a chorar. Então, quer dizer, falta Deus de fato. Porque o amor de Deus constrangeu aquele cara que não tem sentimentos. E constrange. Então eu acredito que isso realmente falta em nós. Esse é o papel da igreja. É isso aí. Não posso esperar isso de um policial penal. Tem que esperar isso de um povo que se diz, né, que cristão. É de Deus. É isso aí. Tem que levar. É nosso papel como pastores,
como cristãos, é levar Deus a essas pessoas. Tanto nas unidades prisionais, os presos, eles precisam de Deus, gente. O Estado tem que garantir assim como nós, a assistência religiosa. O preso, ele precisa muito de Deus, ele precisa ser direcionado, ele precisa ser tomado pelo poder do Espírito Santo que nós conhecemos, que é o que nos movimenta, é o que nos direciona. E é quem convence o homem, É quem né? convence o homem. Então, eles precisam muito, né? Então, o nosso papel hoje é levar Deus para as pessoas. O que falta no Estado hoje, e até um apelo nosso como policial penal, é mais assistência religiosa no presídio. Um capelão. Não para dar assistência só ao preso, mas dar assistência ao policial penal, que também tem suas crises, que também tem seus dilemas, que também tem suas crises existenciais. Tem problemas. Claro, tem N problemas. É uma das profissões mais estressantes do mundo. Imagino. Então o cara que está ali, às vezes ele vai fazer uma ação ali, não decorrente do trabalho dele, mas decorrente do que ele está vivendo aqui fora. Do seu estresse já, dos efeitos do aprisionamento, dos efeitos que o presídio está trazendo para ele, das gírias que ele já pega, de tudo aquilo que está acontecendo ali. Porque isso adoece ele já mentalmente. Contamina, né? Eu não sei se as pessoas aqui já tiveram a oportunidade de pisar no presídio, mas o ambiente mesmo, né, faz muito tempo, eu já fui no presídio, mas faz muito tempo. O ambiente é um ambiente tenso, pesado. Então o cara que trabalha ali não deve ser fácil. Envolve o mundo espiritual, porque para ser um ambiente pesado... É pesado. Né? O ambiente é pesado. É um ambiente onde tem pessoas que matam a sangue frio, né? Um ambiente onde espírito de morte, não tem só de pessoas, violência, não tem ali a minoria inocente, né? Vamos acreditar que existe. Não, todos que estão lá são, né? Até que falar o contrário. Mas a grande maioria cometeram crimes e não se arrependeram mesmo. Estão prontos para voltar para a rua. Estão prontos para voltar na rua para cometer outros crimes. Então são pessoas de fato que precisam de luz. É importante que a igreja, que a sociedade entenda o papel da igreja nisso, né? É importante. Gilberto, a gente vai ficar por aqui. A gente quer agradecer. Você somou bastante nesse projeto nosso. É uma muito pena obrigado. Mesmo. Você ceder essas informações, grande valia pra gente, pra quem tá nos assistindo. Claro. Viu? Que Deus continue te abençoando, Amém. meu irmão. Continue firme com Deus, porque não existe outro caminho. Você sabe disso. Com certeza. Nós agradecemos e agora o microfone é seu aí. Pode falar. Pode falar. Quiser, eu quero aí o endereço agradecer da igreja, fica à vontade. Pelo convite, é uma oportunidade de falar de Deus, né? E nós estamos ali em Fio Rosa, que é um bairro também que precisa muito de Deus. Estamos com a igreja ali trabalhando afinco já há 14 anos. Temos aí alguns projetos sociais com moradores de rua. Nós temos projeto social com crianças, né? Que é o papel da igreja ser social. E aqui fora eu sou, além da minha profissão, eu sou um pastor, né? E o meu papel aqui fora é falar do amor de Deus e levar Deus para o coração das pessoas, né? Lá dentro não tem tantas essas oportunidades. Lá dentro o que carrega é o Espírito Santo na minha vida, né? Mas o nosso papel lá é outro, né? Dentro das unidades prisionais, mas eu tenho uma esperança muito grande em Deus de que essas pessoas elas precisam de salvação e elas podem sim mudar de vida na medida que elas quiserem. Glória a Deus. Né? Muito legal. Mas eu agradeço aí, muito obrigado, viu? Então, nós agradecemos e vocês também que ficaram aí até o final, né? Curtam, né? Divulguem o canal, se inscrevam e até o próximo Pergunta Cheque. Ask them.